Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações, sobre o pós-jogo de Fluminense e Flamengo. Mais uma derrota do Fluminense, a segunda derrota consecutiva. Renato Gaúcho mais uma vez, acho que criou uma polêmicazinha ali na coletiva, a gente vai falar. Então fica até o final desse vídeo para você saber tudo e também o que a gente achou, da atuação do Fluminense. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like aqui também, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. A gente está com a meta de chegar aos 13 mil inscritos. Então quanto mais alcance esse vídeo tiver, mais rápido a gente vai chegar à nossa meta. E tem duas opções aqui. Uma é hypar o vídeo. Você vai pegar o comentário, puxa para o lado, vai ter a opção hypar. Então você clicar ali, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance maior, não custa nada. E também, se você quiser ajudar o canal financeiramente, tem aqui o clube de membros do canal Falando de Flu. Por apenas R$ 2,99 você já se torna membro do canal Falando de Flu e vai continuar nos ajudando. Então, se você puder dar essa moral, fortalece a gente aí. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E o Fluminense fez uma partida ontem contra o Flamengo. Eu achei o jogo em si um jogo muito fraco, onde o Fluminense respeitou demais o Flamengo. O Flamengo teve a posse de bola em uma parte do tempo e o time do Fluminense foi um time praticamente inofensivo na parte ofensiva, Não tinha criatividade, não conseguia fazer muitas jogadas. Tanto que se pegar os melhores momentos, vai ser ali, 30, 40 segundos de tão fraco que foi o jogo, ao meu ver. Só que, desde o pré-jogo, do vídeo antes, quem acompanha aqui vai saber, o Fluminense sente muita falta de um camisa 10 organizador. E a gente não tinha o Ganso machucado, o Ares foi embora, e quem tentou fazer essa função foi o Lima, que também não dá. O Renato fez algumas modificações, o time não conseguiu melhorar. Até o Renato, mais uma vez, demorou muito para mexer no time. Isso é uma crítica que eu faço para ele no Mundial. Eu sempre fiz essa crítica ao Renato. Alguns momentos ele não sabe o que fazer, então ele, não sei se ele não sabe o que fazer, mas fica tentando esperar para ver se acontece alguma coisa. Ele demora muito para mexer no time do Fluminense. Então, para mim, isso é uma crítica pesada que eu faço a ele. Alguns momentos, se você está vendo que as coisas não estão dando certo, mexe no time, já vem no intervalo com o time alterado, não precisa ficar esperando muito. E o Fluminense sentiu muita ausência de um camisa 10 ali, um cara particular jogadas, um cara para ser esse criador de jogadas. Então, para mim, isso foi um grande erro, o Renato demorar tanto tempo para mexer. E também, outra coisa também que a gente tem que pontuar aqui, Fluminense, problemas com bola parada. Gente, é inadmissível a quantidade de gols que o Fluminense toma com bola parada, igual no jogo de ontem. Uma bola batida no primeiro pau, o Léo Ortiz desvia, perdendo sozinho no segundo pau. Tem que melhorar essa questão principalmente de marcar essa bola no primeiro pau. Toda vez o Fluminense toma gols dessa forma. Então, para mim, isso também é um problema crônico que tem que tomar. Ontem tinha 3 zagueiros, tinha o Freitas, tinha o Ignacio, tinha o Thiago Silva. Tinha, no momento do gol, John Kennedy em campo, sem conseguir marcar melhor essa primeira bola ali, para não acontecer o que vem acontecendo. Então também isso é um ponto para mim que o Renato precisa ajustar, porque não tá dando. A gente continua tomando tantos gols assim, a gente não perdeu nenhuma posição, só perdeu a posição de ontem mesmo que tinha perdido para o Mirassol, porque o Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras por 3-2. Então o Fluminense se mantém na 7ª colocação, mas já começa a ver os times da frente se descolando um pouco mais. Por quê? Não consegue vencer, os times da frente vão vencendo e vão abrindo vantagem para o Fluminense. Só que um ponto eu quero te chamar a atenção aqui, foi por uma fala do Renato. Na coletiva de imprensa, primeiro, eu acho que o Renato não deve ficar se apoiando no desgaste físico do Super Mundial para tentar justificar as coisas. Cara, o Super Mundial já passou. Tem desgaste físico? Pode acontecer, beleza, mas não precisa ficar usando isso como muleta. Segundo ponto também que eu achei, assim, interessante o que o Renato falou, mas eu vou dar meu ponto de vista aqui, que é o que para mim gerou polêmica. Quando ele fala sobre Lescano e Lavega. Foi perguntado isso na coletiva para ele. Por que Lescano não joga? Por que Lavega não joga? Isso é uma curiosidade que todo torcedor tricolor tem. Inclusive eu tenho. Por que eles não jogam? Se foram contratados, o Lescano, por exemplo, é convocado para a seleção paraguaia toda a rodada de eliminatória. O Lavega foi convocado. Primeiro que ele foi convocado para a seleção uruguaia principal, após ter feito uma boa passagem pela Sul-Americana Sub-20, Então, foi perguntado para ele. E ele falou que os jogadores chegaram num nível muito abaixo do que os demais jogadores. Ele, inclusive, falou isso pro presidente, falou, não tem como botar os caras para jogarem, porque eles estão um nível muito abaixo dos demais jogadores que aqui estão. Uma das coisas que eu acho que realmente, o Renato tem razão, e se a gente pegar para ver recentemente os jogadores que chegam no mercado sul-americano para o Fluminense, levam um tempo para se adaptar. Por exemplo, o John Ares foi assim lá atrás, em 2021. O Facundo Bernal também demorou um tempinho maior para se adaptar. Depois que se adaptou, começou a jogar com mais frequência. O próprio Kevin Serra também teve um momento de oscilação no passado. Mas eu acho que, o Lescano e o Lavega estão no Fluminense aqui uns 6 meses. Já deu tempo de se adaptar um pouco mais. E também tem o seguinte, quando a gente fala do John Ares lá atrás, fala do Facundo Bernal, o que esses caras tinham de positivo que
a torcida tricolor teve mais paciência com eles. Por exemplo, o John Arias chegou em 2021, o time do Fluminense vinha oscilando e tal, mas ia conseguir uma classificação para a Copa Libertadores, embora em 2022 não conseguiu garantir essa classificação porque perdeu na pré-Libertadores. Só que você tinha outros jogadores fazendo bem essa função. Por exemplo, Facundo Bernal quando chega. Você tinha um André ali ainda jogando, então te dava uma paciência maior para poder esperar o jogador se adaptar um pouquinho melhor. O que acontece com o time do Fluminense agora? Foi o que a gente está falando já há um bom tempo. Nós não temos mais o protagonista do time do Fluminense, que era quem? Tinha o Arias, tinha o Ganso, tinha o André, tinha o Keno. Não tem mais esses caras conseguindo, o Germancano, a gente não tem mais esses caras assumindo o protagonismo. Falando, cara, dá a bola em mim que eu resolvo. Não tem. Então o que acontece com o torcedor tricolor? O cara olha e fala, pô, por que esse Lescano tá aí e não joga? Por que o Lavega tá aí e não joga? Se os moleques têm passagem por seleção de base, o Lescano, por exemplo, é convocado toda a rodada para poder tá jogando para a seleção paraguaia. Então, tipo assim, não vai ter a mesma paciência que teve com os outros caras. Por quê? Não tem ninguém que tá chamando a responsabilidade. Então todo mundo vai querer ver esses caras jogando. Vão querer ver se realmente esses caras não estão prontos para jogar. E até o Renato falou que no momento certo vai aparecer as oportunidades, que eles vão conseguir jogar e tudo mais, só que a paciência da torcida tricolor tá pequena e vai querer ver esses caras jogando logo. Então vamos ver o que o Renato vai preparar para a próxima rodada. É notório, né, como que o Fluminense sente falta do João Arias conseguindo armar o jogo, chamar responsabilidade, ser um bom articulador de jogadas que ele sempre foi. E eu acho que o Renato vai ter que mudar um pouco essa formação. Para mim, esse esquema de ataque com Everaldo e Canóbio não dá. Embora também o Serra não tenha feito uma boa partida, o John Kennedy teve pouco tempo para jogar, mas o Renato vai ter que conseguir reinventar esse time do Fluminense sem o John Arias. Se vai ser pro Kevin Serra, se vai trazer o Riquelme Felipe, se vai ter mais uma mudança de esquema, não sei. Mas de fato, da forma que foi o jogo de hoje, foi muito fraco. Foi um time do Fluminense respeitando demais o adversário, não tendo criatividade, não conseguindo atacar em momento nenhum. Então eu acredito que o Renato precisa rápido, né? A quarta-feira já tem jogo contra o Palmeiras às 7 horas da noite. Ele vai ter que, de alguma forma, tentar melhorar esse time do Fluminense para que esse time consiga jogar bola. Aí como ele vai fazer isso, eu não sei. Vai no mercado? O Mário vai no mercado, vai trazer jogadores? Também não sei. Amanhã, inclusive, a gente vai estar gravando. Hoje ainda a gente vai estar gravando mais um vídeo falando sobre Inês trouxe algumas informações que a gente conseguiu ter, né? Parece que o negócio pode ser que não vá à frente, ter algumas atualizações novas, mas eu vou gravar isso no próximo vídeo. Mas de fato, se está monitorando o mercado, cara, traz jogadores prontos para jogar. Não vem trazer jogador igual o Lescano La Vega para depois o treinador vir na coletiva e falar, cara, os caras chegaram aqui no nível muito abaixo. Traz alguém que já esteja pronto, preparado para poder jogar fisicamente, taticamente e poder agregar. Porque da forma que foi o jogo hoje, é muito preocupante. A gente vai ter uma sequência pesada, a gente tem Palmeiras e tem o Cruzeiro. Eu tinha feito a projeção, né, que de 4 jogos, de 12 pontos que você iria disputar e ganhar 8. Já não tem mais como ganhar 8. Mesmo que vença Palmeiras e São Paulo vai ficar com 6. E do jeito que jogou hoje, a chance de vencer a possibilidade de ganhar do Palmeiras na quarta é pequena. O Palmeiras jogou muito bem hoje contra o Galo, fez uma partidaça. Então eu não estou confiante para esse jogo contra o Palmeiras. Vamos ver se o Renato vai conseguir mudar. O time do Fluminense também, como o Renato normalmente oscila, vive um momento de jogar muita bola, de enchente de esperança, de confiança, e de repente tem um declínio muito grande e agora está vivendo o momento do declínio. Será que o Renato vai conseguir reverter isso? Aí a gente vai ter que esperar e ver o que o Renato vai fazer. Tomara que consiga, né? Tomara que faça o time jogar bola, porque nós, como torcedores tricolores, queremos ver nosso time jogando muito bem. Então, vamos aguardar aí. E claro, hoje vai ter mais um vídeo. Eu quero falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o mercado de transferência. Segunda-feira também, você já sabe, 7 horas da noite, tem a nossa mesa redonda no Falando de Flu. Então você vai ficar sabendo de muitas notícias hoje ainda e vai ter muito debate aqui ainda. Então, mais uma vez eu te peço, se não é inscrito no canal, se inscreve, dessa moral pra gente. Deixa seu like nesse vídeo aqui. Seu like é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para cada vez mais tricolores. A gente conseguir bater a nossa meta de chegar aos 13 mil inscritos. Né? Estamos quase chegando aos 12.300. Então já é um grande marco pra gente. E também as duas opções aqui. Se você ainda não clicou em hypar o vídeo, vá lá do lado do comentário, puxa para o lado, clique em hypar o vídeo. E também, se você puder se tornar membro do canal Falando de Flu, você vai nos ajudar muito. Tem planos de membro a partir de R$ 2,99. Você se tornando membro aqui, você vai ter uma série de benefícios, como grupo exclusivo, participar de lives, participar de vídeos, é muita coisa. Então, dá essa moral pra gente aí. Saudações tricolores e até a próxima.